A série de vídeos Nativa da Produção Técnica é um projeto realizado pelo Coletivo Nativa, com patrocínio da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Oi, gente, sejam todos bem-vindos. No vídeo passado a gente falou sobre microfones, né? E hoje a gente vai dar continuidade a esse caminho que o sinal, que antes era um sinal sonoro, já se transformou em áudio. Já estamos no áudio. E aí, agora vamos para a manipulação do som. Hoje a gente vai falar de pré-amplificadores, consoles de áudios e interfaces. As consoles de áudio, elas já possuem pré-amplificadores nela. Porém, diferente dos pré-amplificadores, ela mistura esse sinal em apenas dois, ou em algumas outras cópias que podem ser de monitoração ou até outros tipos de saídas diretas, né? Depende da mesa. Mas no sentido geral, é na console que a gente vai amplificar, né? E misturar. Vai criar um equilíbrio de volume entre os elementos sonoros e uma espacialidade, uma imagem sonora, né? Fazendo analogia ainda com a audição, para mim é como se essa parte aqui fosse o cérebro, né? Que ela está decodificando esse sinal de som que já foi transformado, ela está decodificando esse impulso elétrico, na verdade. E aí, agora em tempos de pandemia, a gente tem, que já tinha há muito tempo, né, as interfaces de áudio voltadas mais para estúdio, mas aí eu quis trazer também porque tá tendo muita live, né? Então a gente pode fazer essa ligação. A gente pode, a gente só tem uma interface. Essa interface de áudio daqui, ela tem pré-amplificador também, mas tem algumas interfaces de áudio que não tem pré-amplificador. E também são só 2 canais. Então você pode entrar numa mesa analógica, fazer sua mixagem e mandar isso em 2 canais aqui para a placa de áudio. Ou você pode pegar até as saídas de monitoração e fazer um grupo saindo por uma saída de monitoração, um grupo saindo pela outra, outro grupo saindo pelo L, pelo R. Se tiver direct out na mesa também, você tem mais possibilidades. E aí você consegue ter mais canais, né? Você trabalha com grupos. Isso para você fazer live. Só que para fazer isso é importante a gente estar atento que cada equipamento de áudio ele vai trabalhar no nível operacional, né? E se a gente não estiver atento a isso, a gente pode danificar esses equipamentos. Aqui, todos os equipamentos eles trabalham no mesmo nível, né? Aqui é a entrada de mic, mas ele também aceita linha. Esse especificamente, esse pré aqui, ele também tem uma chavezinha para você aceitar linha. E a saída dele é de linha. Que aí a linha já é o sinal amplificado, né? Essa mesa também, ela pode entrar em mic, mas ela também tem uma saída de mic, né? E essa placa de áudio aqui também pode entrar em linha e aí esse som vai para o computador, né? E para os monitores onde a gente vai ouvir. E aí, caso esses não fossem correspondentes, o que é que a gente poderia fazer para ter essas ligações, né? Vamos supor que se aqui fosse uma saída de linha e eu quero e não tem pré-amplificador nessa placa, eu tenho uma plaquinha sem pré-amplificador, eu poderia usar os pré-amplificadores tanto da mesa quanto o pré-amplificador, né? Mas e se eu tivesse um instrumento e aí aqui
só pode entrar sinal de mic. E aí, o que é que eu faço, né? Para isso, a gente usa uma caixinha chamada DirectBox, né? Justamente porque cada equipamento de áudio trabalha no nível operacional. E aí existe o DirectBox, que ele é um casador de impedância, né? Ele tem a função de ajustar o nível de sinal e impedância do instrumento e para valores compatíveis com o meu sistema, de como ele pode receber, né? Ele também tem a função de balancear o sinal. Instrumentos que usam captadores, eles são instrumentos de alta impedância, né? Então, por isso, não sei se dá para ver aqui, ó, raiz é o nível de sinal de instrumentos com captadores. Então, esses instrumentos, eles entram aqui e saem como low Z, que é um sinal de baixa impedância, que é um nível de sinal de microfone, para poder entrar na mesa no sinal de mic e também ser balanceado. Por quê, né? A gente também usa, além de usar para raiz, em palco a gente usa o DirectBox com equipamentos com sinal de linha, que normalmente esses equipamentos com sinal de linha são desbalanceados, principalmente quando a gente precisa de um cabo longo para chegar ao sistema, né? Quanto maior a distância, maior é a impedância. E o sinal de linha, que normalmente é desbalanceado, vai estar mais suscetível a interferências. Então, o DirectBox também tem essa função de balancear o sinal, né? O que é um sinal desbalanceado? Um sinal falando bem rápido aqui, depois eu vou falar para vocês de cabo e direitinho, mas o sinal desbalanceado, ele vai ter um sinal de áudio e um sinal de terra, e só. Um cabo de sinal balanceado, ele vai possuir dois canais de áudio e um com a polaridade invertida e um terra. E isso vai fazer com que o ruído seja cancelado. Então, o nível de ruído é muito menor, a segurança é muito maior de cabos balanceados, né? Então, é isso. É muito importante a gente estar atento, né, a esse nível de sinal. E aí, deixa eu voltar aqui rapidinho. Voltando à manipulação do som, né? A primeira manipulação do som que vai ocorrer, o primeiro processamento que o áudio vai sofrer é o ganho, que o ganho a gente vai dar aqui no pré-amplificador da placa de áudio. E é muito importante a gente estar bem atento a esse nível de ganho, para que o sinal não distorça, não dê um overload, né? Porque a gente ainda vai manipular. Hoje a gente vai falar sobre a manipulação do som. Então, o caminho que o sinal vai percorrer ainda vai ter mais coisas para se fazer nesse som. Então, é importante a gente ter uma margem para trabalhar. E essa margem a gente chama de headroom, né? Manipulando o som. Vamos continuar, né? A gente já fez o ganho do nosso sinal e agora a gente vai ver o que são os filtros e os equalizadores. Normalmente, os equalizadores eles são usados para alterar a amplitude da resposta de frequência de uma fonte, né? Podendo ser para trazer características determinadas, mais brilho, mais corpo, para equilibrar o som no espaço, quando tem alguma frequência indesejada, quando tem alguma frequência que está se realimentando ali no sistema, uma onda estacionária, que eu acho que eu não falei para vocês na parte de acústica, mas a onda estacionária é quando a gente tem uma onda exatamente do tamanho daquele ambiente que a gente está,
Então, vai ter lugares que a gente vai conseguir ouvir bem, vai ter lugares que a gente não vai conseguir ouvir bem, porque aquela onda vai ficar presa ali, né? Enfim, mas a equalização, pode ser uma equalização corretiva ou uma equalização para trazer mais informações para um som, né? Aqui tem dois filtros que são bastante usados. O High Pass Filter, ele é um filtro de passas altas, né? High Pass Filter ou Low Cutting. Nele a gente vai determinar uma frequência central e tudo que tiver abaixo dele vai ser atenuado. O Low Pass Filter já é o contrário. A gente já está fazendo o sentido contrário. A gente vai ter uma frequência e tudo para cima dessa frequência vai ter atenuado. Ele atenua todas as frequências após um determinado ponto de corte, né? Que é isso que eu falei. E aí, minha gente, ele vai seguir uma curva determinada de atenuação por oitava. Lembra daquela parada de harmonia que a gente falou? Então, dos harmônicos, né? Então, a cada oitava, ele muda essa curva de atenuação. Você pode escolher qual é a curva de atenuação que você vai usar. Outro filtro que a gente usa é o shelving. Ele forma uma curva a partir de uma frequência central para atingir um patamar linear, podendo ser um booster, né, ou um corte. Então, a gente vai escolher a frequência e a partir dessa frequência ele também vai ter um slope, né, uma curva que a gente vai escolher e o ganho dele, né, ganho ou atenuação. Mas ele vai, diferentemente do High Pass Filter, que é uma descida, né? Ele já fica linear no ganho ou atenuação que a gente escolheu. E aí a gente tem o filtro Picking ou Bell. Ele vai atuar numa frequência central determinada e possui um parâmetro chamado largura de banda, que também pode ser visto como Q, que é onde o pico vai atuar, né? Se ele vai estar mais fechado ou se vai estar mais aberto. E aí, gente, eu queria trazer o equalizador paramétrico, né? Para mostrar todos esses parâmetros dos filtros que a gente viu. Aqui na entrada, a gente vai ter o nível de sinal, que a gente pode dar um ganho, vai ser um ganho linear em todas as frequências, ou pode inverter a fase. Aqui no passa alta, né? No low cut, a gente pode escolher o slope e a frequência onde se vai trabalhar. A gente tem aqui atuando nas frequências graves, e aí a gente tem o Q, que é a largura de banda, a frequência em que a gente vai atuar e se vai dar ganho ou se vai atenuar. Aqui está referente às frequências médias, todos eles com os mesmos parâmetros, né? Ó, aqui a gente escolhe se vai ser shelving ou se vai ser um bell, aqui da mesma forma, tanto nas frequências graves quanto nas frequências agudas. E aí tem a largura de banda, a frequência desejada e se vai dar atenuação ou ganho. Essa aqui do médio está dando 6 de ganho, então está subindo. Se fosse menos 6, ela estaria descendo. Esse é o equalizador gráfico, né? Ele pode ter de 15 a 31 bandas. Essas bandas, diferentemente do paramétrico, são fixas, assim como a largura de banda também, que já vem determinada no equipamento.
Nesse daí, ele também tem um High Pass Filter, que você vai poder escolher a frequência de corte, né? E tem um filtro de grave e um filtro de agudo. Só que ele tem uma frequência fixa, né? Então a gente só vai ter controle se a gente vai querer atenuar ou se a gente vai querer dar ganho nessas frequências. E aqui são as 31 bandas que a gente pode trabalhar. Cada banda dessa vai ter um Q específico, uma largura de banda. Tanto que o nome aqui, ó, Constante Q Graphic Equalizer, porque ele tem um Q já fixo. E aí, isso a gente tem que ler o manual do equipamento para saber, né? Não tem como a gente saber sem ler. Nele a gente vai encontrar todas essas informações. Qual é o que, quais são esses parâmetros físicos que ela possui, além de qual é a fonte necessária para usar, qual é o nível de sinal operacional dela, entendeu? É muito importante a gente estar lendo os manuais dos equipamentos que a gente trabalha. Continuando, hoje em dia, com a digitalização do áudio, é muito difícil encontrar um equalizador gráfico desse físico, né? Pelo menos para mim, assim. Ele é um periférico. Nas mesas digitais, ou nas DAWs, que são as Digital Audio Workstation, né? Que é o Pro Tools, o Reaper, o Ableton Live, todas elas possuem equalizadores que a gente pode trabalhar com eles sem precisar ocupar tanto espaço. Imagine você fazendo um show, né? E tipo 15, 15 canais. Vou botar aqui 15 equalizadores, fora os monitores, enfim, é muita coisa. Então, o digital, ele trouxe uma facilidade muito grande. Porém, o analógico, ele não foi abandonado. Nem tem como ser, né, na verdade. Não estou trazendo isso aqui para dizer qual é certo e qual é errado, mas existe uma coisa na escolha de alguns equipamentos, é que cada componente físico em que o sinal elétrico de áudio vai passar, ele vai carregar alguma característica com ele, né? Algum ruído, alguma coloração para o som. Assim como quando a gente escolhe os microfones. E aí eu trouxe a imagem de dois, dois equalizadores que são é o mesmo equalizador, é um Putec, que a galera gosta muito de usar, né? Isso é um plugin da UAD, que ele traz um som mais aveludado, ele tem uma característica assim. E esse aqui é o Putec físico, e muita gente tem o Putec físico, né? Escolhe o Putec físico. Então, a gente não vê isso no ao vivo, tantos periféricos, mas em estúdio ainda se usa muito os periféricos. Eles não foram abandonados, né? Não foram trocados pelo digital. Apesar de muita gente fazer as mixagens in the box, né? Fazer todas elas com plugins. Também tem o pessoal que ainda faz tudo analógico. E também tem um pessoal que faz essa mistura entre os dois processos, né? Mistura faz passa por algumas coisas analógicas, carrega o timbre desses equipamentos e daí também faz no in the box. É isso, escolhas, né? Escolhas sonoras, experimentações. O som é muito isso, é sobre experimentar. É isso, galera. Até o próximo, que a gente vai falar sobre os compressores.